novamente com vocês, hoje no terceiro tópico, frente a Gabi, que pelo que eu percebi está cumprindo toda a expectativa, mas agora eu vou tentar complicar mais. O detalhe é que eu tento complicar, mas ela se sai bem em todas, né? Mas vou tentar aqui. Vamos lá. Gabi, tá pronta, Gabi? Sim, senhor. Então eu vou fazer a pergunta do terceiro tópico, tecido celestial. Como podemos saber que estamos nos cobrindo com as vestes da justiça de Cristo? Diz para mim. Bom, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala da justiça de Cristo, a gente está falando das vestes brancas, igual eu falei lá na lição de segunda-feira. E quando a gente é coberto por essas vestes brancas de Cristo, por essa justiça de Cristo, a nossa vida muda. É igual ao Evangelho. Você não consegue aceitar o Evangelho e não ter uma mudança na sua vida, porque é algo assim maravilhoso e tudo muda de cabeça para baixo. A mesma coisa é com a justiça de Cristo. Quando a gente se cobre com essas vestes, que são a justiça dele, nossas ações começam a demonstrar isso. Aqui na nota fala que a gente demonstra pureza de coração e nossos motivos caracterizará todo aquele que está lavando e branqueando as próprias vestes no sangue do Cordeiro. Só que tem um ponto interessante, porque se a gente lê no texto, diz assim: e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Aí a gente pensa, muitos de nós, às vezes a gente se sente mal por estar passando por muitas situações difíceis E reclama, bate o pé. Exatamente, a gente fica murmurando. Mas assim, para você que está assistindo, aqui para a gente se cobrir com as vestes de Cristo, essa justiça, a gente precisa passar por tribulações, como está dizendo no texto de Apocalipse 7,14. Porque para a gente ser lapidado e se formar cada dia mais como o caráter de Cristo, se vestir com essa justiça dele, a gente precisa passar por tribulações, porque fazem parte do processo da vida do cristão. E além do mais, é um privilégio sofrer por Jesus, porque o sofrimento dele foi muito maior. Interessante. Mas se eu venho falar sobre tecido, linho, tem alguns comentários aqui, assim, bem detalhados, né? Que externam que a questão do tecido. O que você teria a dizer sobre isso já? Pessoal, eu vou complicar um pouquinho mais para ver se ela tá boa mesmo. Tá, fala aí. Tá, eu achei interessante porque aqui fala umas curiosidades sobre o tecido de linho. E ele é um tecido que, quando ele é 100% puro, ele é muito melhor do que o algodão, que é um tecido que muitas pessoas consideram ser, assim, o melhor que tem. Porque além dele ser muito bom, assim, em relação ao tecido mesmo, ele aproveita todas as partes da planta, o que é bom até ecologicamente falando. E é interessante falar que esse tecido, ele é antigo, porque lá da época dos faraós... remonta de muitas épocas. Muitas eras atrás, antes de Cristo, ele já existia. E quando a Bíblia faz a comparação dessas vestes brancas serem de linho comparado com a justiça de Cristo, eu imagino que deve ser assim um tecido muito bom para ser comparado caro, com a justiça de Cristo. Deve ser caro também. Deve ser caro. É verdade, quando você vai comprar um terno 70%, terno 120 e tal, botou um algodãozinho, já é caro. Agora imagine linho, né? Bom, não estou satisfeito, ainda quero explorar mais o seu conteúdo. Podemos misturar algum fio humano, justiça própria, na fabricação do tecido desse manto de justiça? Por quê? Podemos? Não, gente. Não podemos? Não podemos. Então por quê? Porque nós não somos nada sem Deus. Ele que é o nosso Criador, Ele que nos formou, Ele que nos fez ser o que a gente é hoje. E a gente, apesar de termos livre-arbítrio, que foi um privilégio que Deus deu pra gente, nós dependemos dele. A gente não pode misturar esse nosso fio humano de tecido próprio com esse fio de linho, né, falando na comparação divino, que é tão puro, porque a gente vai estar corrompendo as coisas que são puras. E a gente não consegue fazer isso. Até porque aqui no texto diz que foi Deus que nos vestiu com as vestes da salvação. Então é Deus que faz isso. E também isso acaba retomando ao texto inicial da lição, que fala que ele está batendo na porta e que se alguém abrir, ele vai entrar e cear com a pessoa. Quando a gente faz essa comparação com isso daqui, Jesus só vai nos vestir com essas vestes de justiça se a gente permitir abrir a porta para ele, para que ele possa fazer esse trabalho. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Entendi. E você tem ainda alguma pergunta? Fala para mim. Ou tem algum comentário? Se tem, você faça, tá? Mas, assim, aqui nós concluímos a primeira etapa com a Gabi.
Se você tem algum ponto a corroborar, faça pelos comentários. E amanhã, a Gabi está convidando uma colega para dar sequência à leitura das considerações da lição. Então, eu vou convidar a colega dela para estar com a gente amanhã. E detalhe, tá? E depois elas têm uma obra de arte, coisa de Michelangelo, coisa assim de Da Vinci, que elas construíram, que elas desenharam para apresentar. Muitos dotes artísticos. Dotes artísticos, assim. E modéstia também, né, pessoal? Então você nos aguarde amanhã. Gabi, obrigado por estar com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Para mim também é recíproca, é verdadeira. E amanhã eu quero falar com a garota, não vou citar o nome dela aqui, é segredo. Surpresa. Assista amanhã para você saber quem é. Isso, amanhã você vai saber. Até lá.